Olá, meu nome é Oriana e eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma entrevista feita da série Thinkers em Ação. São entrevistas que são realizadas com grandes dirigentes de think tanks e eles nos dão a visão deles com relação a expectativas, com relação a problemas que tiveram, grandes desafios e como eles conseguiram ultrapassar esses desafios. Espero que vocês gostem, essa entrevista é muito importante, absorvam o máximo dos insights que eles dão para a gente, porque assim a vossa organização ela fica cada vez mais forte e cada vez mais transformadora. A nossa fundação no Brasil é de 2013, né? No mundo é 2008, e eu sou um dos cofundadores, e eu acho que a gente levou um tempo para se definir o que era, né? Claro. E acho que nos últimos 2 mandatos, desde que o Rony foi o presidente e eu assumi como CEO, o último que eu fui o presidente e o Dario Neto foi o CEO, e esse terceiro, que a Daniela Garcia é a CEO e eu sou o presidente, a gente efetivamente trouxe à tona, inclusive ontem tivemos uma reunião do Conselho Consultivo, que são os nossos, Conselho Emérito, que são os nossos grandes pensadores e grandes vozes, né, do Brasil, você pode encontrar eles lá listados no site, exatamente disso, qual é a contribuição que eles podem dar. Sabemos que tem agendas extremamente ocupadas, a gente não quer fazer reuniões tradicionais de conselho, a gente quer efetivamente escutá-los, então nós dividimos inclusive em 4 pilares. Olha, que lindo! De ação, cada um desses conselheiros eméritos, né? Então, por exemplo, Luiz Helena Trajano é super ocupada, mas ela tem uma equipe que trabalha muito forte na influência digital. Então, a equipe dela recebe o material que a gente divulga e, em nome da Luiz Helena, a gente divulga as ideias. Claro, perfeito. Por exemplo, pegar o caso de Silvio Genesini, né, ex-presidente da Accenture e também do Estadão, né, também do Estadão. Ele vai no pilar palestrante. Olha. Em companies ou eventos do capitalismo consciente, a gente convida esses conselheiros que estão nessa proposta. Outros são influenciadores, são aqueles que vão atrás de indicações. Então, especificamente, indica, né, member get a member, né, em termos de CEOs, né? Então, a gente dividiu, criou esses quatro pilares, né? E com isso, a gente reforça efetivamente o papel do capitalismo consciente como um think tanker. E é importante, porque eu costumo dizer, as pessoas dizem assim, mas vocês certificam? Não, nós não certificamos. Aliás, é impossível certificar a consciência. Claro. Né? Seja da pessoa, muito menos de uma empresa. De uma empresa. Mas, e eu costumo dizer, quando a pessoa diz assim, mas a tal empresa, não, veja bem, ela não pode estar associada, eu falei, veja bem você. Nós não somos o clubinho das empresas certinhas, porque elas nem existem. Nós somos um centro de acolhimento, pensamento e desenvolvimento daquelas empresas e líderes que querem fazer uma jornada mais consciente. Ontem mesmo soltamos um novo blog de um artigo meu que eu escrevi, chamado Amor mais Trabalho, né? São 2 palavras que normalmente nunca estão juntas, no mesmo ambiente, né? Baseado num livro, foi um artigo que a McKinsey escreveu, de um livro de um autor americano que saiu agora, e eu peguei, fiz uma tradução livre, fiz uma adaptação minha e soltei nisso. Então, que ótimo. Semana passada, essa semana ainda também soltamos uma Zine Consciente, que é como nós chamamos o nosso blog, né? Sobre a fome, né? Um estudo muito profundo sobre o desafio de, infelizmente, entre a pandemia, antes da pandemia nós já tínhamos
mais de 50 milhões, né, 25% da população brasileira vivendo algum tipo de fome, né, do que a gente chama insegurança alimentar. E, infelizmente, agora nós mais do que dobramos, né? Contar um pouco a história do capitalismo consciente no Brasil, né? Em 2000, eu fui muitos anos vice-presidente e também fui presidente de bandeiras, né, tipo Compre Bem, Sendas, Extra, do Grupo Pão de Açúcar, né? E lá por 2004, eu lembro que o Abílio nos distribuiu um livro de um dos maiores gurus, né, de administração do mundo, chamado Jim Collins. Sim, escreveu o famoso livro Good to Great, né? Good to Great. Ele deu o livro e falou assim, olha, não quero que o Pão de Açúcar seja campeão apenas do campeonato regional, nem brasileiro, nem sul-americano, eu quero mundial, né? E para isso não basta ser good, nós temos que ser great, toma um livro para cada um, vamos trabalhar nisso. Aí a gente começou a trabalhar, eu na época presidia 2 bandeiras de classe média baixa no Brasil, né? O Compre Bem em São Paulo e interior do Rio e Recife, e a bandeira Sendas no Rio de Janeiro, e interior do Rio de Janeiro também. E comecei a trabalhar fortemente nisso. Quando chegou 2008, veio a crise do subprime, né? A famosa crise da bolha econômica. E o Good to Great fala de 11 empresas, né? 10 mais uma. 11 empresas que eram as great e tudo mais. Estatisticamente, isso não é resultado. Mas em termos de livro... Mas em termos de case, era legal. 2 dessas empresas, Fannie Mae e Circuit City, faliram durante a crise. Durante 2008. E aí nós nos perguntamos, peraí, como pode uma great company falir? Tem algum elo desta corrente que está frágil. E a gente usa muito aquele ditado, né? Toda corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Exatamente. Né? Identificamos que o elo mais frágil era liderança. Perfeito. E apesar do Jim Collins falar do líder nível 5, tá? Ele não trata em nenhum momento, ele tem assim muita restrição de usar o que eu acabei de falar para você do artigo que eu escrevi, amor e trabalho. Tá? Ele fala só de eficiência, eficácia, tudo mais, né? E nesse período, nós começamos então a buscar internacionalmente outras referências que nos explicasse um pouco aquele momento. E a nossa vice-presidente de Recursos Humanos da época, a Silvia Leão, encontrou o professor Raj Sisodia, um dos cofundadores do Capitalismo Consciente, com um livro chamado em inglês, né, como é que era? Vou tentar lembrar, mas das empresas... meu Deus, me deu um branco agora. Mas que a gente traduziu para o português, chamado Empresas Humanizadas. Sim. Tá? E este livro trazia, né, um caso de 26 empresas, um pouco maior, ainda não estatisticamente, já maior, mas também de case. E o livro tinha nascido de uma história um pouco diferente. Tinha nascido dele como professor indiano, radicado nos Estados Unidos, inconformado que no ano de 2003 as empresas americanas bateram $1 trilhão em gastos publicitários. E que então esses gastos serviam para atrair o cliente, mas quase nenhuma tinha a habilidade de reter esse cliente. Olha que incrível. E aí ele lançou um desafio para os alunos universitários dele de fazerem um estudo de empresas que gastassem muito pouco. O livro chama-se Firms of Endearment. Firms of? Endearment. Endearment. Que nós traduzimos para empresas humanizadas. E aí ele lançou um desafio para os alunos deles assim, vamos estudar, ele nem pensava em capitalismo consciente, não pensava em nada. Vamos estudar empresas
que gastem muito pouco para fora, tá? Se gasta para dentro, endomarketing, tudo mais, não importa, mas gastem muito pouco para fora e tenham profunda adesão, retenção de colaboradores e de clientes. Admiração por parte disso. E chegou nessas 26 empresas, né? Uhum. Uma delas era o Whole Foods Market. E o John Mackey, que até hoje é o CEO e é o fundador da empresa, leu o rascunho do livro, ficou apaixonado, chamou o Raj e falou: pô, nós precisamos mudar o jeito de se fazer investimentos e negócios, para diminuir as desigualdades. Que tal se nós, então, fundarmos um movimento chamado capitalismo consciente, né? Porque continuamos acreditando que o capitalismo é a melhor forma, é a maior forma de geração de riqueza de e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade, mas para isso todos precisam ter chances iguais no ponto de partida. Perfeito. Tá? E a partir daí, em 2008, nasce o movimento Capitalismo Consciente nos Estados Unidos. Eu passo a conhecer o Raj, trazemos ele para o Brasil. Conhecer ele pessoalmente? Não, trouxemos ele ao Brasil primeiro. Que ótimo! Fizemos uma in-company com o Pão de Açúcar, fizemos outros eventos, e depois, em 2013, eu e mais um grupo de outros brasileiros fomos aos Estados Unidos no evento deles, que chama CEO Summit, né? Que acontece em outubro, para participar, e no final fomos lá conversar com o John, com o Raj, e na época o CEO do Capitalismo Consciente Internacional, para dizer, olha, nós queremos abrir um capítulo no Brasil, um chapter no Brasil. Na época só existia um chapter internacional, que era a Austrália. Tá? Olha! E aí eles nos autorizaram, a gente voltou para o Brasil e em outubro de 2013 fundamos o Instituto. Primeiro mostrar, tirar o romantismo da história. Tá? Ser consciente, trocar o foco no lucro pelo foco no propósito, não é abrir mão do lucro. Do lucro, exato. A diferença é o que hoje está se falando muito, seja por Klaus Schwab, seja por Ed Freeman, o conceito de stakeholder capitalism. Porque o shareholder capitalism, que foi Milton Friedman, funcionou, foi maravilhoso, foi pós-guerra, precisava reerguer o capitalismo americano e tudo mais, quase matou a companhia. Então, por exemplo, a Rebecca Henderson, que é uma professora de Harvard, ela escreveu um livro chamado Reimagining Capitalism in a World on Fire, né? Que é um livro maravilhoso, mas não tem tradução no Brasil ainda. Ela pergunta o seguinte: capitalismo é uma das maiores invenções e fonte de prosperidade humana? E a resposta é sim. Sim. Ou é uma das maiores ameaças e fonte de desestabilidade e destruição do planeta? E a resposta também é sim. Depende, né? Então, essa dicotomia, ela vem da onde? Ela vem desse capitalismo para shareholder, que lá atrás a máxima foi ditada o seguinte, e está escrito isso, a única responsabilidade social da empresa é maximizar o lucro e o retorno do acionista. O que não está escrito, e que foi praticado nos últimos 50 anos, é que isso se faz, na maioria das vezes, às custas da dor, da miséria e do sofrimento dos outros. Claro. Tá? Então, o capitalismo para stakeholder, que é também uma frase cunhada nos anos 70, perdeu espaço naquela época e ressurgiu agora. O World Economic Forum de 2020 usou esse tema. O tema, se você for lá olhar, o World Economic Forum de janeiro de 2020 é Stakeholder Capitalism, né? Olha, que é o Reset Capitalism. Era o tema. Reset. Tá? E aí vem o Stakeholder Capitalism, que é um termo não necessariamente cunhada por Klaus Schwab, mas utilizada por Klaus Schwab. Perfeito. Na verdade, quem cunhou publicamente a primeira vez foi Ed Freeman, que é o pai desse conceito do capitalismo de stakeholder.
Mas ele também, ele é membro do Capitalismo Consciente, ele também me disse, Hugo, não fui eu que inventei isso, foi uma Foi, né? professora Uma nos professora, olha anos que incrível. 60. Olha que Tá? incrível. Só que ninguém botou isso para fora. Pra fora. Ninguém começou a Agora, jogar como esse é que jogo. vocês estão? Como é que tá? Então, Como é que tá deixa eu o só estudo? voltar um pouquinho. Sim. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que a gente começa falando, o que acontece com os jovens? Quando você olha essas duas frases, capitalismo é uma das maiores invenções falando de prosperidade, o jovem, o pobre, o pessoal chamado socialista, tá? Diz, não, isso é uma aberração, é isso que está matando a Ah, companhia. Mas quando você fala, peraí, ele está olhando a linha de baixo, a frase de baixo, que o capitalismo está sendo uma ameaça à aham, humanidade e à destruição do planeta. Que é verdade, se você continuar claro, produzindo como a gente apenas vinha vindo. maximização de lucro De lucro. para o acionista. Se Claro. você tiver um conceito de auto, apenas de individualização em vez de interdependência, a Aham. gente não vai a lugar Aí nenhum não mais. vai. A principal dificuldade, durante muito tempo, foi dizer o seguinte: capitalismo consciente não é paz e amor, bicho, tu faz o que quiser, dá resultado quando quiser e aparece para trabalhar se tiver vontade. Nada disso. Capitalismo consciente é ter um líder consciente que Aham, cuida das pessoas, põe o propósito em primeiro, aham, né? E faz com que todos andem. A gente aham. diz que ser líder consciente não é paternalismo de levar as pessoas nas costas Nas e costas. fazer as coisas por eles, mas é levar as pessoas no coração e mostrar o caminho que deve ser seguido Claro. e fazer as Daí o correções amor e trabalho. adequadas. Daí o Fazer amor e trabalho. aí o amor e o trabalho. Ah, que ótimo. É que nem filho, Oriana. Você tem filho ou não? É, entendi. Tem filho? Tenho, tenho dois. Muito bem, eu também tenho um monte, tenho 4. Mas a gente só reclama se a gente ama. E Claro. só reclama com quem ama. Pois Então, é. esse negócio de dizer, não, deixa acontecer, não é isso. É o amor que eu estou trazendo aqui na história do trabalho, é o amor que a gente tem com o filho. Claro. É de fazer com que ele dê certo. Então, a gente quer que a nossa equipe dê certo. Dê certo. Lindo, muito Porque se as lindo. pessoas trabalham e trabalham com prazer e Claro. encontram um propósito na sua razão, né? Claro. Mark Twain, já no século XIX, final do século XIX, escreveu uma vez dizendo o seguinte: os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que a gente nasce, senão a gente não estava nem aqui, Claro. e o dia que a gente descobre o raio, o que eu vim fazer aqui. Que é difícil, hein? É difícil. Que é difícil. Mas as lideranças, se não descobrirem, Não vão vai. ser passageiros da sua vida e Claro. vítimas. Nós Claro. precisamos ser protagonistas e líderes. Então as Perfeito. pessoas esperam isso. E Claro. líderes conscientes dão tarefas, sim, para serem executadas. Mas eles dão muito mais do que apenas tarefas. Eles dão Ah, algo para as pessoas acreditarem. Eu não gosto da palavra amigos e inimigos. uhum. Eu diria os mais aguerridos, né? Sim. E os ainda Ainda céticos. não. Ainda não Tá certo? tocados, digamos. Eu diria que o grande segmento cético, infelizmente, é o financeiro. É o financeiro. Tá? Por quê? Porque os bônus falam mais alto. Uma Claro. das razões lá de Milton Friedman, da história do capitalismo para shareholder, Uhum. é que deixou de ser apenas para shareholder e passou para ser para C-level holder. Aham. Porque os Certo. bônus passaram a ser tão importantes, tão imediatistas, tão a curto prazistas, que tem aquela história, né, do cara tá matando os pais para ir no baile dos órfãos, porque É, naquela hora vai ser bom, exatamente. tá? Então, Aham. esta questão é o maior inimigo. É A uma. questão de que, sim, nada impede, não há crítica em enriquecer. Uhum. Aliás, pelo contrário, outro dia eu vi uma fala do Gilson Rodrigues, que é o presidente do G10 Favela, que é um Aham. grande parceiro do capitalismo consciente, Sim, ele é dizendo o ótimo. seguinte: nós não queremos discutir, né, a diminuição da desigualdade, porque Pelo contrário. eu posso nivelar todo mundo por baixo, que foi que o comunismo fez. Claro. Eu quero discutir a redução e a eliminação da pobreza. A pobreza é diferente. Tá? Da pobreza.
Então, a grande questão é essa: quando eu tenho interesses muito fortes, movidos pelo bolso, ainda Apenas pelo bolso, né? prevalecendo, apenas pelo Uhum. bolso, no curtíssimo prazo, Claro. Aí mudar é a coisa visão diferente. para o stakeholder capitalismo, que não deixa de maximizar o lucro justo, Uhum. mas enquanto o faz, gera riqueza e inclusão e bem-estar para todos os Para todo stakeholders de mundo. forma equânime. Olha, Equânime. quando eu falo, Oriana, não é igual, é equânime. É Um equânime. cliente tem que ter a sua retribuição diferente do colaborador, que é Claro, diferente do acionista. claro. Eu costumo dizer, por exemplo, a minha atividade profissional hoje, remunerada, eu sou Chief Purpose Officer da Bravo GRC, que é uma empresa de tecnologia e consultoria em governança, risco e compliance e Olha, ESG, nossa, que perfeito. integra pessoas e processos para elevar o conhecimento e a consciência das Uhum. organizações. Uhum. O que é um Chief Purpose Officer? É aquele líder de propósito. Eu Certo. cuido de alinhar todo mundo no propósito da companhia e Uhum. trabalhar os valores da companhia, alinhados aos seus valores pessoais. Perfeito. Pessoas que não têm alinhamento de seus valores pessoais com os valores da companhia vão Ah, ser fica difícil. infelizes, então é melhor É, ir embora. Tá? é verdade. Perfeito. Muito bem, então, o que acontece neste processo? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Mostrar que, se você alinhar essas questões, o resultado vai ser maior do que você imaginava no longo prazo. Não, Longo não, não, prazo. não olhe o curto prazo. Perfeito. Trabalhe por uma curva crescente e Uhum. sustentável. Agora tem que tomar Perfeito. cuidado, porque o crescimento não é infinito, porque os Ah, nossos recursos naturais e humanos são não são. escassos e são É, finitos, é, né? Então a gente tem que exatamente. trabalhar neste equilíbrio, que acho que é o grande desafio. Perfeito. Esse é e é um grande desafio, inclusive, para o Instituto, né? Então, a Porque diferença ele. que eu tenho Uhum. quando eu, por exemplo, me perguntaram assim, quando eu assumi essa posição um ano e pouquinho atrás, mas isso é um diferencial competitivo? Eu falei, jamais. Eu faço questão que várias empresas tenham e abro, Tenham. explico Claro. como é que todos querem ser Chief Purpose Officer, tenham esse papel, porque tem que ser um diferencial cooperativo e Cooperativa. colaborativo. Ação. Exatamente é o que a gente busca. Por Tá. exemplo, a gente brinca, junto com o Sistema B, que como nós não somos certificadores de empresa, o Sistema B Uhum. né? Você quer passar no exame do Sistema B, vem fazer vestibular com o capitalismo consciente, Ah, ótimo. É, tá? Que a pronto. gente forma isso Você forma. para as pessoas. Então, o que a gente tenta fazer? Eu também sou conselheiro do Acatu, por exemplo, Instituto para o Consumo Consciente. Sim. Sou do IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. O que a gente busca fazer? A gente busca fazer uma sinergia. Vai ter um evento agora em setembro, Uhum. chamado Latam Retail Show, que já é o segundo ano, onde a Sim. gente tem um fórum de ESG Uhum. combinado, IDV e ICCB, Olha, juntos. juntos. Então, a Perfeito. ideia é colaborativa, tá? Claro. Já assinamos vários manifestos junto com Ethos, com Sim, outros institutos, com IDES. sim. Trabalhamos sempre. Não acho que a gente faça um diferencial, só que o nosso negócio é capitalismo. Claro, Por exemplo, eu não tenho ONGs associadas, nem consigo ter. claro, claro. Consigo ter ONGs parceiras, mas Parceiras. não associadas. Por quê? Perfeito. Porque nós continuamos acreditando na geração de resultado, de Com lucro, certeza. Com certeza. de Ou concorrência, de você chegou competitividade. a montar projetos para a política pública? A gente não chegou a montar, não monta, tá? Vocês estão Já pensando? discutimos, já não. Por exemplo, o Sistema B e o IDV Sim. têm um processo legítimo de lobby em Aham. Brasília muito mais estruturado do que a gente tem. A gente não tem estrutura, projeto nenhum. Por Perfeito. exemplo, essa semana a gente estava discutindo no Conselho se É. convidaríamos os presidenciáveis para vir falar conosco, um de cada vez, sobre a sua proposta de ESG, tá? Sim.
mas não sabemos se vamos avançar com isso ou se a gente se une ao IDV, ao Sistema B, ao IBGC, ao Acatu, e ouvimos eles todos juntos. Eu acho que nós somos completamente apolíticos, somos uma instituição que olha para o Brasil, para a iniciativa privada do Brasil. Eu já acho que os políticos fazem muito se não atrapalham, né? Essa é uma grande proposta. Nossa, como isso é verdadeiro. Então, seja quem for, desde que as instituições prevaleçam, que nós sejamos 3 poderes independentes, sejamos uma democracia, tenhamos efetivamente o voto popular, tenhamos um Congresso, uma Câmara e um Senado, um Congresso aberto nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal. Funcionando, nós estamos bem. Eu não diria que mudou, ela deu uma grande acelerada. Eu, infelizmente, quando começou a pandemia, até era da maioria que acreditava que vai passar, vai ser 2 semanas, 1 mês de restrição, tudo mais. Estamos aí há 2 anos e meio e continua a coisa não brincadeira. acaba. E a coisa não acaba. E eu gostaria de que a pandemia tivesse sido um game changer. Mas, infelizmente, para mim, a constatação é que ele foi um game accelerator. Então, muitas coisas que estavam empacadas, por exemplo, digitalização do varejo. Nossa, tá? ele deu um empurrão, né? Teve que acontecer, né? Teve que acontecer. Esse canal que nós estamos usando, né? Eu, provavelmente, em 2 anos, fiz mais de 200 lives sobre capitalismo consciente. E, claro, as empresas e as pessoas se sentiram mais necessitadas de encontrar um lugar comum para falar de propósito, de valores, de cuidar e amar, de cultura, né? Então, a gente tem uma aceleração, sim, do número de associados, seja na pessoa... Por exemplo, a gente começou a pandemia com 12 embaixadores. Nós devemos estar chegando a 4.500 agora. 4.500? Rapaz! E Tínhamos... eles aportam dinheiro, não? São associados ou não? Alguns aportam, outros não. Se você tem um modelo freemium, sim, e você tem um modelo que, se você quer receber informações, usine, fazer assinatura, ter acesso a cursos, certificação, por exemplo, a gente não certifica empresa, mas a gente certifica lideranças. Ai, olha que lindo. Tá? Mas a certificação tem um cuidado, a gente não dá um carimbo na testa do cara dizendo assim, ó, você agora é um líder consciente. Não, você está certificado em liderança consciente. Cabe à sua consciência aplicar ou não o que você aprendeu. Perfeito, perfeito. Tá? Então, nesse processo, a gente ganhou muito. Nós éramos 90, 95 empresas na virada de 2019 para 2020. Hoje somos 180. Tá? Nossa. E aí, entre parceiros não pagantes, mas que trocam toda essa rede de informação e parceiros pagantes, né? E com isso a gente tem o dinheiro suficiente para fazer o nosso advocacy, principalmente, que são os seminários, os encontros, os INES, a comunicação, ter uma equipe. Em 2017, quando eu assumi, convidei o Rony para ser o presidente e assumi como CEO, nós tínhamos uma funcionária. Olha, não tinha dinheiro para pagar o aluguel do que escritório. Loucura! Hoje nós somos 12 colaboradores. Olha, né? Que incrível. Vamos lançar mais um livro, lançamos 2 livros sempre por ano, né? Lançamos esse ano. Podia estar na livraria, lá na biblioteca da gente, claro, né? Eu mesmo, durante a pandemia, lancei um livro meu. Sério? Ótimo! E você vende pela Amazon? Vendo pela Amazon, chamado Ótimo. A Estratégia do Varejo sob a ótica do capitalismo consciente. Olha, que lindo! Aí lançamos o do John Mack, Liderança Consciente. Vamos lançar o primeiro livro agora. Isso não é interna tua, né? Você pode disponibilizar os seus livros? Todos os livros estão disponíveis. Perfeito, tá ótimo. Vamos lançar dia 7 de setembro, para comemorar os 200 anos da independência, um livro que é o primeiro livro
chama Capitalismo Consciente para Crianças. Ah, que lindo! Como é uma tradução e adaptação americana, que é Conscious Capitalism for Kids, lendo a gente não pôde mudar o título. Claro. Mas lendo o conteúdo, eu diria que ele era para teens, não deveria ser para kids. Né? Exatamente, é melhor. Mas a partir de 12 anos, eu diria, né? Mas a gente vai lançar dia 7 de setembro, por quê? Porque é o grito de independência desses jovens para um futuro de liderança consciente. É mais fácil você conseguir verba, recurso de pessoa física ou de pessoa jurídica? Jurídica, né? Todo mundo fala isso. Despesa física, pessoa física, apesar da gente falar, a maior contribuição que a gente tem, em 2017, quando a gente criou, que são R$300, equivalia a $100 por mês. Hoje não vale quase 50, vale 60, vai? Mas das pessoas associadas, é claro, R$300 pode ser muito dinheiro para muita gente, mas não é para as pessoas que nós buscamos na associação. Para a associação, hoje em dia, mal e pouco, paga um jantarzinho, certo? Com certeza. A 2, sem Vale. Vale. Então, a gente acha que é pouco. Mesmo assim, não é tão simples. E nós precisamos de milhares para poder sustentar o projeto. Cada país trabalha com o seu local, né? Por exemplo, o capitalismo consciente americano, apesar de nós seguirmos todos o branding book, não nos apoia em nada financeiramente. Entendi. São modelos diferentes. E nós agora já abrimos 11 filiais regionais.